Boa noite, irmãos, boa noite, irmãs. Estamos na hora do culto, mas infelizmente não estamos em culto ainda. É claro que nós ansiamos por aquele momento, aquele dia, que voltaremos a ter nossos cultos semanais, às terças, às quintas-feiras, cultos presenciais, mas infelizmente não estamos em culto ainda. Então, continuamos com a nossa devocional, com nossas devocionais. E hoje eu quero refletir com você sobre o tema A Direção Certa que Vem de Deus. O GPS é um pequeno instrumento tão útil e tão usado em qualquer lugar do mundo hoje em dia, não é verdade? Mas qual a função mesmo de um GPS? Como você sabe, o GPS é um instrumento de navegação que tem como objetivo conduzir a pessoa ao destino em que ela deseja chegar. Pensando em nossa caminhada espiritual, podemos dizer que a Bíblia Sagrada deve ser o nosso GPS, pois ela é que nos guia e revela o caminho certo, o caminho exato que nos conduz a Deus. Portanto, não podemos ignorá-la. João Calvino fez a seguinte afirmação a respeito das Sagradas Escrituras. Diz ele: a Bíblia não foi escrita para nos revelar como é o céu, e sim como irmos para o céu. Falando assim, logo nós entendemos, a Bíblia não foi escrita para aumentar o nosso conhecimento, mas para nos revelar a pessoa de Deus, a pessoa do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, e a pessoa do Divino Espírito Santo. Só ela nos ensina sobre a verdadeira vida em Deus e como possuir essa vida. Só a Bíblia revela como se manifestou o amor de Deus pelas pessoas. Só ela nos garante que Deus nos ama, que Deus ama você, que Deus ama a mim, de tal maneira que Ele entregou, deu o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 3, verso 16, que você muito bem conhece. A Bíblia é o único livro no qual, por milhares de anos, o ser humano tenha encontrado luz, sustento e resposta aos mais diferentes e profundos anelos do coração no que diz respeito à vida com Deus, ou à vida para Deus. A cada 4 anos no Brasil, a partir do ano de 2000, mais ou menos, é realizada a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil. É a única pesquisa em âmbito nacional que tem por objetivo avaliar o comportamento leitor do brasileiro. E a Bíblia aparece soberana como o livro mais citado e mais lembrado em nosso país. No entanto, convém lembrar que não somos salvos por citar as Escrituras, ou apenas por ler ou ter um conhecimento apenas intelectual sobre ela. Não. E muito menos apenas por acreditar nela, por crer nela. Somos salvos, sim, em tê-la como nosso GPS que nos conduz à salvação. Podemos aqui então aplicar o que Jesus afirmou em João capítulo 5, verso 39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim, disse Jesus. Somos salvos pela fé no Cristo Jesus, tal como é revelado na Bíblia Sagrada. É ela que ilumina o nosso olhar e abre o nosso coração para o plano maravilhoso de Deus, para a salvação e para a vida com Deus. Podemos comparar ainda a Bíblia a um alimento espiritual que nutre nossas vidas para que possamos crescer na graça de Deus, crescer em maturidade cristã e na fé no Cristo Jesus.
Ela é como um farol que tem como objetivo iluminar e dar direção segura aos navios que em um escuro e tempestuoso mar estão correndo perigo. É como luz a iluminar e orientar por um caminho desconhecido. Assim, a própria Bíblia é descrita no Salmo 119, verso 5. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Um salmo que também você conhece muito bem. A Bíblia é um livro sobrenatural que jamais se torna desatualizado ou perde a sua validade, pois ela testemunha e testifica de Jesus Cristo, aquele que ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Hebreus capítulo 13, verso 8. Lemos em 2 Timóteo, capítulo 3:16, a seguinte afirmação: toda a Escritura é inspirada por Deus. Portanto, a Bíblia é verdadeira e confiável. Queridos, é inconcebível imaginar que Deus desce ao seu povo, desce para a igreja, sua igreja, desce para os seus filhos um livro no qual eles não pudessem confiar totalmente. Satanás, sim. Satanás tem sim atacado e procurado gerar dúvidas e criar confusão na mente das pessoas sobre a veracidade e a confiabilidade das Escrituras. Mas, quando lemos com atenção a Bíblia Sagrada, vemos que o Espírito Santo, vemos que o Espírito de Deus usou pessoas, não quaisquer pessoas, pessoas consagradas e compromissadas com Deus, para escrever a Bíblia. E ao entendermos a doutrina dessa inspiração divina sobre essas pessoas, vemos realmente o quanto a Bíblia é verdadeira e totalmente confiável. Deus preparou seus escritores para redigi-la de modo sobrenatural, respeitando, é claro, o estilo e o vocabulário de cada um deles. Assim, Deus é tanto a fonte como o principal autor da Escritura Sagrada, através do seu Espírito Santo, agindo naqueles servos do Senhor. Mas qual a importância da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, em sua vida? Você tem se deixado guiar pelos seus ensinos? Ou tem sido guiado pelo GPS da sua própria mente ou da sociedade moderna? Martinho Lutero fez uma afirmação que eu quero dizer a você. Ele diz o seguinte: o que o pasto é para o animal, o lar para o homem, o ninho para o passarinho, os penhascos para os répteis, a água para os peixes, a Bíblia Sagrada é para a alma de quem tem sede de Deus. Você tem sede de Deus? Leia a Bíblia, pratique os seus ensinos e as bênçãos divinas te alcançarão, com certeza. Bem, que o Senhor esteja à tua frente para indicar-te o caminho certo. Que o Senhor esteja ao teu lado para abrigar-te em seus braços santos e para proteger-te. O Senhor esteja abaixo de ti para acolher-te quando caíres e para livrar-te do laço. O Senhor esteja em ti para consolar-te quando estiveres triste. O Senhor esteja ao teu redor para defender-te quando outros te atacarem. O Senhor esteja acima de ti para te abençoar. Assim te abençoe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém e amém. Deus te abençoe sua casa, seu lar. Deus abençoe sua caminhada e que você, lendo a Bíblia, que Deus fale sempre ao seu coração. Em nome de Jesus. Amém.